Sejam todos bem-vindos ao canal O Espiritualista. Espero que todos estejam muito bem. Tenho certeza de que todos conhecem Reginaldo Rossi, o cantor brega que ficou nacionalmente conhecido com a música Garçom. O médium Orestes Vieira do Nascimento, da cidade de Cuiabá, psicografou uma carta que foi assinada por ele. Extremamente impactante, dada tantos detalhes que ele trouxe sobre o processo de desencarne. Quero que prestem muita atenção e fiquem até o final do vídeo para não perderem nenhum detalhe. Antes de irmos para a psicografia, quero pedir a todos que queiram participar do nosso grupo de oração, que deixem seus nomes nos comentários. Nosso grupo de oração ocorre todas as sextas-feiras, às 18 horas. E se você ou um familiar estão passando por alguma dificuldade, deixe o nome, que iremos orar e emanar boas vibrações para que essas orações possam se juntar aos espíritos superiores e ajudar a ultrapassar as dificuldades, seja no campo da saúde, financeiro ou até nos vícios. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu like. Essa é a maneira que você diz que gosta do nosso conteúdo e que de alguma forma nós ajudamos você. Agora, vamos à psicografia. Saudações a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer à casa pela oportunidade. Quero agradecer aos mentores por me permitirem estar entre vocês e me comunicar. Sei que alguns dos presentes podem me ver e já estão sorrindo, mas para quem não pode me ver, meu nome é Reginaldo Rodrigues dos Santos. Quando encarnado, fui conhecido como o Rei do Brega. Mas a mensagem que quero deixar a todos é: estudem e sigam a palavra do nosso Salvador. Essa é uma das coisas que me arrependo de não ter feito. Se eu tivesse ouvido muitas pessoas quando estava encarnado, que queriam falar dos ensinamentos de Jesus para mim, talvez meu destino seria outro. O que mais me trouxe sofrimento depois da vida foram as consequências dos meus atos. Como sabem, venho de uma infância pobre. Nunca tivemos dinheiro para qualquer luxo que fosse. Não passávamos fome, mas luxo não tínhamos. Quando comecei a ganhar meu dinheiro e vi essa possibilidade de ter tudo o que eu não tinha, de fazer tudo o que queria, aí nesse momento que acabamos nos perdendo. A fama é algo bom quando se sabe como usá-la. É isso mesmo, a fama é para ser usada e não deixar a fama te usar. Eu, com toda a fama que tive, se eu tivesse usado ela para propagar coisas boas, usado meu dinheiro para ajudar mais pessoas ou instituições de caridade, eu teria ganhado alguns pontos nessa reencarnação. Mas o que eu fiz? Deixei a fama me usar. Conheci muitas pessoas, e cada pessoa que conheci me levava a um caminho. Sim, pessoas são caminhos, e eu sempre optei por caminhos que fossem do prazer, da satisfação, até porque nunca tive isso. Então bebia muito, fumava muito, estava sempre com muitas mulheres. Todo excesso é prejudicial, todo excesso é perigoso, mas do jeito que estava vivendo nem estava preocupado com isso, só o prazer me bastava. Minha esposa ficava em casa muitas vezes sem saber o que estava acontecendo. Cansei de mentir para ela. Vocês percebem que uma coisa ruim pode levar a outras 2 ou 3 ruins. Que se você mente uma vez, você tem que mentir muito mais para sustentar aquela mentira, e tudo isso se torna um círculo vicioso, onde quem se beneficia disso são os obsessores, que também vivia rodeando deles. Espíritos que me usavam para beber, fumar e trair. A energia que saía de mim nessas situações alimentava esses seres horríveis, mas não se enganem, o primeiro passo para tudo isso fui eu que dei, não é culpa deles e sim minha. Se eu nunca tivesse pego o primeiro copo de bebida, o primeiro cigarro, esses espíritos jamais teriam chegado perto de mim. Amigos, tudo são escolhas. Eu fiz as minhas e vocês estão fazendo as suas. O importante é pensar que quando chegar a vez de vocês e tudo for colocado na balança da justiça, para que lado ela vai pender? Todas as nossas encarnações são resgates que devemos fazer. Resgates de nós mesmos, e às vezes, resgates de outras pessoas que devemos auxiliar. O corpo que nos é dado é um presente de Deus. Porém, um presente para que cuidemos dele. Não devemos estragá-lo, não devemos colocá-lo em risco.
Toda a obra de Deus deve ser preservada. Você está preservando o seu corpo? Enquanto está na carne, é tempo de mudar. Você já experimentou conquistar algo muito grande na sua vida? Eu já. Foi a minha fama. Meu maior medo era perdê-la. Eu cantava, e multidões de pessoas cantavam comigo. Pessoas se arrastavam para tirar uma foto, ter um autógrafo. Aquilo era maravilhoso, mas tudo começou a acabar quando minha existência nessa terra já estava chegando ao fim, sem eu nem saber. Tudo começou a ser tirado de mim. Comecei a ficar esquecido, meu público estava gostando de outras músicas, e eu não fazia mais tanto sucesso. Meu dinheiro não era mais o mesmo. Tentei a minha vida na política, mas também não obtive êxito algum. Eu pensava que era muito famoso e muitas pessoas votariam em mim, mas não foi o que aconteceu. Comecei a entrar em depressão. A vida da fama tinha sugado a minha essência. Tudo estava acabando, e eu só ia ficando mais para baixo. Quando os resultados da minha escolha vieram à tona, passei mal e fui internado. Do nada, fui diagnosticado com câncer de pulmão. Todos os médicos para quem eu perguntei por que isso estava acontecendo me fizeram outra pergunta: o senhor bebe? O senhor fuma? Eu fazia os 2 há anos. Eles disseram que provavelmente era isso que tinha causado. Eu havia causado o motivo do meu desencarne. Eu não tinha cuidado das obras de Deus. Eu era responsável por tudo aquilo. Claro que na época eu não pensava assim, eu não aceitava. Os repórteres falavam comigo, eu até sorria, mas tudo aquilo era uma máscara. Eu estava morrendo de medo. Não queria morrer, não queria ser esquecido. Tinha medo da morte e do que havia do outro lado dela. Eu vivia com o que as pessoas me falavam, que pessoas mais iam para o inferno. Com tantas coisas ruins que eu tinha feito, eu tinha certeza que iria para esse lugar. Quantas vezes chorei escondido, no banho e nas noites. Os médicos até começaram os tratamentos, mas não estavam surtindo efeito. Toda vez que eles me falavam que não estava tendo efeito, eu me desesperava muito mais. Mas era eu que havia causado tudo aquilo. Essa angústia, esse medo, era eu que havia criado. Quando se está bem, não pensamos em nada disso. Não pensamos que um dia a conta chega e teremos que pagar de uma forma ou de outra. Quando você tiver que pagar a sua conta, já pensou no preço dela? Eu nunca havia pensado dessa forma. Quando somos famosos, pensamos que aquilo é para sempre, que nada vai nos abalar, só que não é bem assim. A cada exame que fazia depois de um tratamento, era uma angústia maior, um medo, uma ansiedade. O que me doía era estar passando por isso e as pessoas que amo estarem passando junto comigo. Olhar nos olhos da minha esposa e ver o temor em seus olhos, o medo, e mesmo comigo ainda vivo, ela já estar se preparando para o luto. Eu sabia o que iria acontecer, e ela também, e eu já não estava aguentando mais lutar. Cada dia mais fraco e mais cansado. O espírito que mora em todos vocês é o combustível e a essência e a vitalidade do corpo material. Se a casa que ele mora está quebrada ou está se deteriorando, esse espírito não pode habitar mais nesse corpo. Então, a tendência é ir se retirando, pois o espírito também adoece com um corpo quebrado. Sei que antes do colapso total, a essência já está se descolando da matéria para não ser tão prejudicada. Eu, encarnado, me tornei um moribundo no final dessa vida. Quando estava internado, e mais nada poderia ser feito, eu comecei a ver vários vultos em meu quarto. Eu não sabia exatamente do que se tratava, se era alguma alucinação ou se eram espíritos. Sei que eu os via e não podia fazer nada. Cheguei até a comentar com uma enfermeira, e ela me disse que poderia ser efeito dos remédios, que eram fortes. Algumas pessoas que trabalham na área da saúde aparentam não acreditar em nada, ou têm medo de acreditar e também ter que se deparar com esses espíritos. No dia anterior ao meu desencarne, já estava desacordado quando um desses vultos chegou em cima da minha cama e me disse: "Estive com você por quase toda a sua vida. Você me serviu bem, mas agora é hora de ir."
Em sequência, disse que procuraria outra pessoa para me servir. Era um desses espíritos obsessores que me usou para beber, fumar, entre outras coisas, e que iria atrás de outra pessoa para o mesmo propósito. Eles são como parasitas, e você que não se cuida é um hospedeiro. Quando você morrer, ele irá atrás de outra pessoa e viverá nesse ciclo. Um vulto feminino chegou até mim e disse: quando desencarnar, não tente ficar na terra, não vá para outro lado, pois eu iria sofrer. Ela me disse que poderíamos até ficar juntos na terra, mas se eu fosse para outro lado, eu iria experimentar um umbral, onde não teria nada de bom. Era melhor viver com o obsessor do que ir para esse lado. Lembrei que já tinha ouvido falar desse lugar, só não lembrava exatamente do que se tratava. Eu escutei meu coração dar a última batida, ouvi o aparelho fazer aquele barulho de linha infinita. Minha carne havia morrido, mas eu, enquanto espírito, não havia saído do corpo. Ainda estava preso nele. Não sabia me mexer, não conseguia me levantar, nem fechar os olhos, não conseguia fazer força. Parecia que estava em um lugar muito apertado sem conseguir sair. Não aparecia nenhum espírito, nem mesmo aqueles vultos. Uma enfermeira chegou com os olhos marejados, e depois chegou um médico que constatou o fim do meu corpo. Desligaram os aparelhos, e ela me cobriu com um lençol. Ali jazia o fim do Rei da Brega. Mas para mim, enquanto espírito, era apenas o começo. Estava preso no meu corpo. Eu não estava vivo, mas podia sentir tudo. Senti meu corpo esfriar, senti ser levado ao IML, preso naquele corpo. Não via nada porque um lençol estava em cima de mim. Todos os outros exames foram feitos em meu corpo já inerte e sem vida. Da porta daquele lugar, um espírito apareceu. Era Gessé, uma pessoa que admirei em vida. Ele sabia o que estava acontecendo, pegou na minha mão e me puxou para fora. Nesse momento, pude sentir-me livre daquele aperto e olhar meu corpo ali, naquela mesa fria de ferro, todo nu. Que visão horrível! Nessa hora, queria ir muito atrás de meu filho e de minha esposa, mas ele me disse que não era possível. Ele me disse que tive sorte em ficar doente e que deveria agradecer por isso. Eu achei que ele estava louco, que poderia ser mais um desses espíritos ruins usando a imagem de uma pessoa conhecida para me enganar. Ele me disse que seria pior se eu desencarnasse sem o sofrimento, que todo o sofrimento que havia passado e toda a reflexão que havia feito nesse tempo serviram também como uma maneira de resgatar os karmas que criei nessa vida. Eu tinha que entender que nada disso era culpa de Deus, que eu que havia criado tudo aquilo, e isso eu já sabia muito bem. Deus me deu a vida, e eu usei como bem quis. Mas perguntei para ele, e agora? Ele me disse que tinha que ir com ele. Na mesma hora, lembrei o que aquele vulto me disse, que não tinha que ir porque ficaria no umbral. Fiz um tanto de resistência, mas acabei indo. Sei que fui junto, mas em dado momento, ele não atravessou comigo. Eu fui na frente, e ele ficou, e realmente me deparei com um lugar horrível, escuro e fedido, com vários gritos onde passei muito tempo. Mas não é parte da minha missão relatar aqui. O que eu realmente quero dizer é que já estou bem e cuidado, aparado por espíritos amigos. O que passou, passou, e espero as coisas boas. Mas que essa mensagem sirva para alertar a todos, todos os excessos cometidos serão cobrados. E pense sempre, quando a conta desse bar chamado vida chegar, você vai ter que pagar. E espero que você tenha gastado pouco. Fiquem com Deus, façam a caridade. Esse foi o final da psicografia. O que acharam? Antes de mais nada, quero agradecer a todos que chegaram até aqui. E para eu saber que chegou até o final, deixe a cidade onde mora nos comentários. Ah, só mais um recado, na descrição do vídeo tem uma playlist de psicografias de desconhecidos, clique lá. Grande abraço, o espiritualista.